Certamente, você já deve ter ouvido falar que o chá de boldo é bom para dor no estômago, ou que o chá de espinheira santa é bom para gastrite. Esses conhecimentos de plantas medicinais, que são passados de geração em geração, chegam agora no século XXI, baseados ainda na medicina tradicional, mas com um grande diferencial, as pesquisas científicas, que debruçam sobre a descoberta das substâncias presentes nessas plantas que possuem a atividade biológica, ou seja, a parte da planta que de fato faz o efeito no corpo humano. Olá, caro ouvinte! Eu sou o Luan Passos e você está ouvindo o podcast Alimentando Consciência. Hoje iremos iniciar o nosso papo falando sobre um tema que particularmente eu adoro. Vamos conversar sobre o uso das plantas para fins medicinais e como esse conceito de cura com o uso de plantas perdura até os dias de hoje, e como a crença popular são fundamentais para nortear as pesquisas de produtos naturais. Os primeiros relatos do uso de plantas para fins de cura foram descobertos na China, onde há relatos do uso dessas plantas desde 3.000 anos antes de Cristo. Por isso, a China é considerada o berço das plantas medicinais. Na literatura, é citado que o imperador Shennong estudou e relatou no seu livro sobre ervas o efeito terapêutico e tóxico para mais de 350 espécies de plantas. Já no Egito, os primeiros relatos do uso de plantas para o tratamento de doenças são datados do século XVI a.C., onde foram descobertos antigos papiros que relatavam mais de 700 prescrições com produtos naturais, a grande maioria plantas como o alho, a cannabis e o açafrão. Vários são os momentos históricos que foram acrescentando relatos sobre as plantas medicinais, desde os primórdios das civilizações, passando pelos chineses, os egípcios, os assírios e os hebreus, a Idade Média, até a Roma e a Grécia Antiga, com Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental, que acreditava na prevenção e na cura das doenças pela natureza, visto pelas suas obras que continham um conjunto de informações de como tratar diversas enfermidades com remédios à base de plantas, e também a Índia, que até os dias atuais tem uma forte tradição na utilização das plantas, que constitui, por exemplo, a base terapêutica hindu, a medicina Ayurveda. Vamos avançar mais um pouco na história até a chegada do século XVI, onde são resgatados os primeiros registros do uso das plantas medicinais aqui no Brasil. Os manuscritos escritos pelo padre Anchieta, que foi um jesuíta europeu que explorou as ervas brasileiras que eram consumidas pelos povos indígenas. Ao longo da história da colonização, as plantas medicinais nativas do Brasil, usadas pelos índios, como exemplo o urucum, a copaíba e a andiroba, foram se consolidando com outras plantas trazidas pelos portugueses, como a erva cidreira e o cravo da Índia, e pelos africanos nos navios negreiros, como o obio, o acocô e o orobô, que é um fruto sagrado utilizado em rituais do candomblé e é utilizado na medicina tradicional africana, com ação anti-inflamatória e antiviral. Mas até que ponto os chineses, os egípcios, os indianos e os africanos estavam certos aos efeitos dessas plantas na cura das doenças? É claro que nos tempos antigos o homem não possuía todos os conhecimentos científicos e a tecnologia que temos hoje para confirmar as propriedades medicinais dessas plantas. Por isso que no passado era comum a prática da observação, o homem observando o comportamento dos animais, além da utilização dessas plantas como fontes de alimentos e os efeitos que elas provocavam no corpo. Sim, muitos devem ter morrido intoxicados por alguma planta que não era comestível. É claro que muita coisa mudou ao longo dos anos,
E nos dias atuais, as grandes inovações nas áreas da ciência, tecnologia e medicina nos ajudam a identificar os compostos que estão presentes nessas plantas e uma possível ação fisiológica e tóxica no organismo humano, sem que alguém precise morrer por isso. Sem contar que hoje em dia temos os decretos e diretrizes que norteiam as políticas nacionais de plantas medicinais, bem como prescritores capacitados que sabem bem as doses corretas, as preparações e as vias de administração mais adequadas. Vale ressaltar uma frase que minha avó sempre falava na minha infância: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É bom lembrar que quando não utilizada na dose correta, a planta, mesmo sendo medicinal, pode causar transtornos severos como a intoxicação. E esse foi o nosso primeiro papo sobre as plantas medicinais. E no nosso próximo episódio, iremos conversar um pouco sobre a herança indígena que contribuiu para o conhecimento das plantas medicinais que temos hoje. Espero que vocês tenham gostado. Siga o nosso podcast no Instagram e no Twitter, @podcast Alimentando Consciência. Lá nós vamos deixar todas as referências utilizadas para a elaboração dos nossos roteiros. E siga também o nosso canal no YouTube, Podcast Alimentando Consciência, onde vamos disponibilizar todos os episódios semanalmente. Um beijo e até a próxima!